Ser para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Graças a Deus. Graça e paz a todos. Posso nessa noite de domingo contemplar sua família reunida, adorando a Deus e celebrando a Deus neste domingo da ressurreição. Que Deus possa te abençoar e que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. No momento que nós paramos para refletir sobre nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo, e sei que você que está me ouvindo nessa noite, seja onde você estiver, você tem com certeza olhado para dentro de si e vendo a necessidade cada vez mais de estar perto de Deus. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra que nessa noite nós vamos falar que Deus tem falado ao meu coração e que tenho certeza que falará ao seu coração, vai ser de bênção para a sua vida. Você que está lá em São Paulo, você que está lá no Sul, você que está aqui em Nazaré, que está em Salvador, que Deus possa te abençoar onde quer que você esteja. Que Deus possa realmente falar aos nossos corações. Nosso tema nessa noite está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Nós vamos fazer essa leitura com vocês. Peço que você em sua casa abra a sua Bíblia nesse texto do apóstolo Pedro falando aos nossos corações. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 20. Que ele vai falar assim para a gente: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. O tema que eu gostaria de falar nessa noite é justamente esse, os últimos tempos, ou os últimos dias. Talvez você agora esteja preocupado. Ora, ele vai falar agora de calamidade, ele vai falar agora de guerras. Não quero falar sobre isso nessa noite, embora o momento seja propício. Mas, na verdade, esses últimos tempos me fez refletir que últimos tempos são esses. Que últimos tempos nós estamos vivendo. Eu gostaria de falar com você que esses últimos tempos, quando Pedro está falando aqui, já é com o advento do cristianismo. Quando Cristo veio para a terra, morreu e ressuscitou, que hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, já iniciou os últimos tempos. Então, se está acontecendo guerra, peste, seja lá o que for, não importa, nós já estamos vivendo os últimos tempos desde o começo do Evangelho, quando Cristo veio. E é isso que você tem que ter em mente, é isso que nós temos que ter em nossos corações, que nós já estamos vivendo os últimos tempos desde a época dos apóstolos. E isso nós podemos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 1 Tessalonicenses 4, 15, que Paulo vai falar o seguinte: dizemo-nos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele já acreditava que Cristo viria naquele momento. Nós, o que ficarmos vivos. Então, Paulo e os apóstolos já viviam a expectativa da vinda de Cristo. Então, baseado no que os apóstolos, no que os discípulos de Cristo viviam, a expectativa da vinda de Cristo, nós também, nessa noite, você que está me ouvindo, devemos viver a expectativa da vinda de Cristo. Seja de qual maneira você estiver, viva a expectativa da vinda de Cristo. E como, então, agir mediante a vinda de Cristo, ou os últimos dias que nós estamos vivendo, que foi inaugurado ali quando Cristo morreu e ressuscitou. Então, já estamos vivendo a última época, os últimos tempos, os últimos dias da vinda de Cristo. E ele pode vir a qualquer momento. O que nós devemos fazer? O versículo 21 vai nos dar a resposta acerca disso. Que por ele
crerdes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Como então eu devo viver a expectativa da vinda de Cristo, ou os últimos dias? Nós devemos crer que Cristo ressuscitou. Temos que ter fé em Cristo. Mas de que maneira nós devemos ter fé em Cristo? E aqui eu paro para pensar um pouco e vejo que a palavra de Deus ela é muito sábia ao comparar que todo cristão deve ser como uma criança. E a criança, ela tem fé de uma forma totalmente diferente. Porque quando você pega uma criança e coloca num passeio alto, diz para ela assim, se jogue. A criança não pensa se ela vai cair, se o pai não vai ter forças para segurar, mas ela acredita fielmente que seu pai irá segurar ela. O seu pai acredita fielmente que a criança acredita fielmente que seu pai irá proteger. Mas peça para sua esposa, ou vice-versa, peça para seu esposo se jogar daquele passeio alto. Ela vai pensar, olha, você não vai me aguentar. Olha, eu posso cair aqui, porque nós temos reservas quando se trata de acreditar nas pessoas, mas a criança não. A criança ela acredita fielmente que seu pai irá proteger. E assim somos nós com Cristo. Nós devemos crer que ele morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador. Então, nós devemos viver a expectativa dos últimos dias, da vinda de Cristo, crendo que Jesus Cristo ressuscitou. Já foi pregado nesta manhã sobre a ressurreição de Cristo. E nós devemos crer que Cristo ressuscitou, está vivo à destra do Pai e intercede por nós, como diz a sua palavra. Então nós temos que crer que Cristo ressuscitou, mas não apenas entender, mas acreditar que Cristo realmente ressuscitou, porque diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio, quero declarar nesta noite a você que eu creio que Cristo ressuscitou, que está à destra do Pai e que é o meu Salvador. Também eu tenho que crer e tenho que entender que toda a glória pertence a Cristo. Ainda no 21, ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Toda a glória, disse Jesus Cristo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que crer em Jesus Cristo? Um homem que veio e morreu aqui na terra, mas ressuscitou. E ele, quando ressuscitou e foi levado ao Pai, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, é por isso que eu creio nesse Jesus que pode fazer todas as coisas. Porque a ele foi dado toda a glória, todo o poder. Então, Pedro, nesse momento, está dizendo para mim e para você, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nós não cremos num Deus morto, nós não cremos em um Deus que não tem poder, nós não cremos em um Deus qualquer, nós cremos no Deus que tem todo o poder no céu e na terra. A segunda questão, como nós devemos agir nesses últimos tempos? Obedecer a Cristo, porque nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, mas você precisa crer e obedecer a Cristo. Está lá no versículo 22 de 1 Pedro. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Tendo purificado a vossa alma na obediência à verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. E diz a palavra de Deus que qual é o resultado de eu obedecer a Jesus Cristo? Viver Jesus Cristo. Viver o que Ele ensinou. Viver o que Ele ensinou aos seus discípulos. É a purificação da alma. E o que é purificar a alma? Diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram
apagado. Diz a palavra de Deus que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades quando foi ali na cruz. Ele pagou o preço ali na cruz para que nós pudéssemos ser regenerados, transformados, salvos em Cristo Jesus. Então, obedecer a Cristo traz a purificação da alma. Mas também nos leva a fazer uma coisa que nós estamos fazendo hoje em dia, que é ao amor fraternal. A obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Amai-vos uns aos outros ardentemente. E nesse momento que nós estamos vivendo, essa dificuldade que logo vai passar, não se preocupe, Deus é poderoso e Deus está acima de qualquer tempestade que venha, isso tudo vai passar, mas nós estamos vivendo e vivenciando o amor fraternal. Nós estamos vendo aí a campanha na igreja, a campanha nos bairros, pessoas olhando para pessoas vendo a necessidade do outro, porque nós estamos vivendo isso e tendo uma palavra que a irmã Silvana, do grupo PGM, Koinonia, sempre fala: empatia, se preocupar com o próximo. Então, nós estamos agora vivendo essa realidade de amor fraternal, amor ao próximo, ajudando naquilo que o próximo necessita. De forma, como diz a palavra de Deus, ardentemente. Mas também nós não apenas crer em Deus, como obedecer a Cristo, mas viver a sua palavra. Isso está no versículo 23. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, qual vive e é permanente. Viver agora, nesse momento dos últimos tempos, que nós estamos vivendo desde a época dos discípulos, nós estamos vivendo esses últimos tempos, é necessário agora viver a palavra de Deus. E ela vai falar que ela é incorruptível. O que é ser incorruptível? Que não se corrompe. A palavra de Deus não pode ser corrompida. Ou seja, nós devemos viver essa palavra na certeza de que se tem uma promessa para mim e tem uma promessa para você, ela vai se cumprir em sua vida. Então, não só crer como obedecer, mas também viver a palavra de Deus. Ela, diz a palavra de Deus, que ela também é eterna. Tudo passará, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Ela é eterna. Então, devemos não somente crer, obedecer, mas viver, praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus, nós devemos sempre ter em mente nesses últimos tempos e viver esta realidade, viver este momento que nós estamos vivendo, de praticar a palavra de Deus, de amar ao próximo, de viver a comunhão, de viver o relacionamento discipulador, viver realmente preocupado com o próximo, praticar a palavra de Deus, não viver em mundos errados, em lugares errados, mas viver praticando a palavra de Deus. O versículo 24 vai falar o seguinte: toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Isso aqui vai mostrar para mim, vai dizer para mim, quanto é passageiro a minha vida. E é essa expectativa, por que Pedro está falando aqui? Porque ele sabia que a minha vida era passageira. Ele diz, ó, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor. Aí ele vai falar o seguinte: seca-se a erva e cai a flor. Ou seja, ele está dizendo, meu amado, para mim e para você, que a vida ela é passageira. Nós temos um momento de viver aqui na terra, não é uma epidemia que vai mudar isso. Nós já nascemos sabendo que um dia iríamos morrer. Então não é uma epidemia que vai mudar isso. Deus já escreveu a sua história. A vida ela é passageira. E o que nós estamos fazendo nesta vida passageira?
O que é que eu estou fazendo da minha vida enquanto aqui na terra? Será que eu estou vivendo a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo a realidade da palavra de Deus? Será que eu estou vivendo crendo que Jesus Cristo está à destra do Pai? Será que eu estou vivendo e obedecendo a palavra de Deus? Será que eu estou vivendo esta realidade? Então, qual é a realidade que eu e você estamos vivendo? Qual é a nossa realidade que estamos vivendo aqui na terra? E como eu devo agir? Com desespero? Com incerteza do que vai acontecer? Não. Não devemos viver com incertezas e com desespero mediante do que está acontecendo, porque nós temos uma certeza, que Cristo morreu e ressuscitou, e que Cristo está à destra do Pai, e Ele disse que iria preparar lugar e voltaria para nos buscar. Então nós devemos viver nesta certeza, devemos viver como aquelas 5 virgens prudentes que estavam preparadas para a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é uma realidade. Ela pode acontecer daqui a pouco, como pode acontecer daqui a uma semana, mas pode acontecer na hora que Deus permitir, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Então a volta de Cristo é uma realidade e eu devo viver preparado para a volta de Cristo, crendo que só em Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. 2 Pedro, vá um pouquinho ao segundo livro, ele vai escrever já algumas coisas sobre a vinda de Cristo, que é interessante. 2 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, você vai ver o que é que Pedro vai falar acerca da vinda de Cristo. Como é que nós devemos viver essa realidade? O versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte: e dizendo, onde está a promessa da vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Pedro, ele já sabia que viria escarnecedores, que falariam talvez o que você possa estar pensando nessa noite. Ah, mas já ouço falar da vinda de Cristo há muito tempo. Na época dos discípulos, eles também já falavam isso. Olha, desde quando nós éramos crianças, que nós já estávamos ouvindo sobre a vinda de Cristo. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da vinda? Desde o princípio, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas olha lá o versículo 8 e 9 que vai dizer, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Olha que Cristo está dizendo, que Pedro está dizendo aqui nessa noite, nesse versículo. Olha, não se esqueça que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a vinda de Cristo pode ser a qualquer momento. A vinda de Cristo pode ser a qualquer instante. E não se preocupe, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O 13 e o 14, olha só o que o 13 e o 14 vai falar. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos do Senhor
que Ele foi preparar lugar para nós. Aguardamos novos céus e novas terras. Qual a realidade do dia do Senhor? Como nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Esta última palavra eu gostaria de deixar no seu coração. Em paz. Aguarde a vinda de Jesus Cristo com paz no seu coração. Aguarde a vinda de Cristo com paz no seu interior. Não se preocupe com a agitação que está aí fora. Se preocupe em manter a distância, como o governo está falando, mas não se preocupe, não fique preocupado com o que está acontecendo, porque o próprio Jesus Cristo falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Então, a última palavra que eu tenho para você na expectativa da vinda do Filho do Homem, que nós estamos aguardando, é ter paz neste momento em que nós estamos vivendo. Logo, logo tudo voltará ao normal. Logo, logo nós estaremos na convivência dos nossos amigos, dos nossos parceiros de trabalho, dos nossos amigos de vizinhos. Enfim, nós logo, logo estaremos na convivência, porque tudo isso vai passar. Mas enquanto estivermos vivendo isso, tenhamos paz, porque foi para isso que Jesus Cristo veio para este mundo, para deixar a paz dele, ele nos deu. Agora eu gostaria que você entendesse nessa noite, que enquanto nós vivemos a expectativa da vinda do Filho do Homem, eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso acreditar que ele morreu e ressuscitou. Mas não somente crer e acreditar que Jesus Cristo ressuscitou, mas também obedecer a Cristo. E também viver a sua palavra. Crer, obedecer e viver. Que nós possamos aguardar a vinda de Cristo, seja como for, mas que sejamos crendo em Cristo, obedecendo a Cristo e vivendo Cristo em nossas vidas. Você que está agora me ouvindo nessa noite, seja onde você estiver, tenha dentro do seu coração a certeza de que Cristo morreu por você. Tenha a certeza dentro do seu coração que Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia, no domingo, para poder salvar a sua vida. E Ele é suficiente para salvar a sua vida, porque Ele veio aqui nessa terra e não pecou, e sem pecado foi morto ali na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Então não deixe de fazer a sua decisão diante de Cristo. Não deixe de viver a vida que Cristo morreu por você. Não deixe de viver a vida que Cristo ganhou lá na cruz por você. Então, nesse momento onde você estiver, faça um pacto de se entregar e entregar a sua vida a Cristo. Que Deus possa abençoar você, que Cristo possa trazer paz ao seu coração, que Cristo possa te dar alegria nesse momento que você está vivendo, e que você possa viver a sua família, conviver com seus parentes e viver a alegria de ter Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe.